Olá! 8 de maio é o Dia Mundial do Câncer de Ovário e hoje, no Alesp em Pauta, nós vamos falar sobre essa data de conscientização e também do projeto de lei 606 de 2023, que institui a política de prevenção e combate ao câncer de ovário na rede pública estadual de saúde. Muito bem, para essa conversa eu recebo a doutora Maria Carolina Dalboni, que é ginecologista. Doutora, prazer tê-la aqui, muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, querido, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre saúde feminina, né? Oi. Câncer que... Isso. Eu sei, é um câncer, inclusive, difícil diagnóstico, porque é um câncer, né, que incide na mulher, no ovário. Acho que é o segundo, se eu não me engano, né? Só perde para o câncer de útero, ou é isso? Não, na verdade, a gente tem uma prevalência muito grande nas mulheres, infelizmente ainda no nosso país, né? Do câncer de mama, do câncer de útero, que eu sempre comento muito com as pacientes, que o câncer de útero hoje para a gente é um grande desafio. A gente tem como erradicar esse câncer, porque ele é um câncer que existe vacina, né, gente? Quem dera se todos os cânceres tivessem vacina. E aí a gente entra com o câncer de ovário, também nessa história aí da saúde feminina. Então, na verdade, o câncer de mama, o câncer de útero e o câncer de ovário estão mais ou menos nessa ordem. O problema é que o câncer de ovário, ele tem um diagnóstico muito difícil. Então, normalmente, quando a paciente ela já apresenta algum sintoma, ela chega com um quadro para a gente, ela já chega para a gente no estágio normalmente um pouco mais avançado. Então, exatamente a indagação minha seria agora em relação a isso. Por que o diagnóstico é tão demorado para ser feito? Eu queria também que a senhora falasse da idade, senhora, né? Eu não vou falar senhora, você, doutora, que é super nova, imagina chamar de senhora, mas você, né? Como é que você vê, né, essa situação do câncer em relação a essa demora, né, do diagnóstico? E a partir de que idade, né, a pessoa tem maior incidência para que o câncer apareça, né, o câncer de ovário? Então, na verdade, vamos lá, por que a gente tem essa dificuldade toda? Quando a gente está falando aí do câncer de mama, a gente tem os exames de rastreio, a gente tem a prevenção, a gente tem a mamografia, a gente tem o exame de toque, né? A gente tem as grandes campanhas nacionais aí de mobilização. Então, a própria paciente, ela se toca e, normalmente, quando ela percebe um nódulo, alguma alteração, ela já procura o médico. A gente tem a mamografia, que é um exame, né, que mostra para a gente as microcalcificações, então a gente consegue pegar bem no início. Quando a gente vai para um câncer de colo de útero, a gente também tem o exame de Papa Nicolau, né, o preventivo que a gente faz anualmente para essa paciente. Então, ela vai ali ao ginecologista, vai nos postos de saúde também, e ela consegue ter acesso a esse exame de prevenção. Quando a gente está falando de ovário, a gente está falando de um órgão muito pequenininho que está dentro, né, está dentro da cavidade da pelve da mulher. Então, a gente não consegue palpar, a gente não consegue pequenas lesões. Até no próprio toque, o ginecologista, quando a gente faz o exame, que a gente examina a paciente, se for uma imagem, um nódulo ainda muito pequenininho, um ovário com pequenas alterações, a gente não consegue perceber isso no exame físico. Então, e não é de prática, não é de costume que a gente faça marcadores tumorais, ovarianos, tudo isso. Então, acaba que se torna um câncer de difícil diagnóstico. O paciente normalmente tem que fazer o ultrassom transvaginal pelo menos uma vez no ano, né? As pacientes que aí têm vida sexual ativa, as pacientes que não têm vida sexual ativa, fazer ultrassom pélvico. É muito importante ela avaliar os ciclos dela, porque normalmente alterações ovarianas, como ele é produtor de hormônio, ele pode alterar o ciclo menstrual, né? O ciclo da mulher. Mas, infelizmente, como a gente colocou aqui logo no início, quando a gente vai fazer o diagnóstico, muitas vezes essa mulher já está com esse tumor num estágio avançado, porque ele aumenta, às vezes, de tamanho, e aí que a gente vai pegar esse diagnóstico. Ou quando ela começa a ter alterações muito importantes em exames laboratoriais, como alterações de hormônios, né? Como alguns marcadores tumorais, a gente tem alguns que a gente pode dosar aí no sangue para que a gente possa
ajudar essa paciente. Então, é um câncer que realmente a gente demora muito para fazer o diagnóstico. E além, doutora, da dificuldade do diagnóstico, ele também é considerado o mais letal? Na verdade, por conta desse diagnóstico tardio. Então, é um diagnóstico tardio, e aí o que acaba que acontece com essa paciente é que muitas vezes, quando ela vai procurar o médico, quando ela chega até nós, ela já está com uma metástase. Desculpa, eu tive que cair aqui. Não, tudo bem. Às vezes essa paciente ela já tem alguma metástase óssea, às vezes ela já está fazendo uma ascite, que é um acúmulo de líquidozinho abdominal. Então, às vezes, essa paciente, quando a gente chega nesse diagnóstico, ela já está num estágio muito avançado. Então, por isso que ele se torna, talvez, o câncer mais letal, né? Muitas vezes, no próprio ultrassom, a gente não consegue fazer essa diferença efetiva, né? Se ela tem uma lesão ovariana, se é cística, se é nódulo, se ele tem características de malignidade. Então, às vezes, a gente vai fazer um exame complementar, que é a ressonância. A gente sabe que não é tão fácil a gente conseguir esses exames, principalmente quando a gente está falando do serviço público. Nós vamos continuar abordando mais ainda, mais profundamente, né, todo esse assunto da questão do câncer de ovário, mas já agora, doutor, eu queria que a gente comentasse sobre, na abertura eu falei, né, do projeto de lei aqui do deputado, que é o deputado Reis aqui, do PT, do Partido dos Trabalhadores, que institui a política de prevenção e combate, né, ao câncer de ovário na rede pública estadual de saúde. Eu queria que a senhora falasse da importância desse projeto. Essa aqui é uma casa de leis, os deputados estão aqui exatamente para criar leis para ajudar a população, para ajudar as pessoas, principalmente as mais carentes, né, doutora? Eu acho que é de extrema importância, né? Eu sempre falo isso, acho que não só esse acolhimento da mulher, né? Eu falo muito sobre isso. Eu trabalho no serviço público, eu tenho 24 anos de formada e faço questão de me manter no serviço público, porque eu falo que é a minha escola, né? E por quê? Porque aí, além da gente conseguir ajudar muito as pacientes, a gente consegue também perceber todas essas falhas e ver o que a gente consegue aí para a gente estar trazendo uma qualidade de vida para essas pacientes. Então, realmente, a gente tem uma dificuldade muito grande ainda no serviço público sobre o câncer de ovário, né? Por conta desse diagnóstico, na verdade, porque as pacientes ficam, às vezes, na fila de marcação. E quando ela vai fazer o exame ginecológico, é feito normalmente uma coleta de preventivo e a mamografia. Então, através da lei, a gente vai conseguir esses exames mais precisos para essa paciente, né? A introdução do ultrassom, de quando for necessário, a gente tem a introdução da ressonância. Eu acho que a gente precisa também ter essa conscientização, como a gente tem, né, essa campanha linda sobre o câncer de mama, o câncer de útero, a gente já conseguiu colocar bastante aí, também já conseguiu fazer bastante campanha, a gente tem aí a campanha, né, em março, que a gente teve do HPV, da vacinação. Agora, realmente, do câncer de ovário, a gente ainda não tem, a gente não consegue esse diagnóstico. Então, a lei é de extrema importância, né, a lei que nos ajuda aí a tratar a paciente no câncer de ovário. E acho que mais importante do que isso é a conscientização da população e dos profissionais de saúde também. Eu acho que a gente capacitar, né, o profissional com esse acolhimento com o paciente. Eu fico muito triste quando a gente também pega, assim, né, uma consulta muito rápida, onde a gente só está mesmo ali olhando aquilo de base. Então, eu acho que a gente precisa colocar aí essa lei em prática, a gente precisa aí efetivamente examinar essa paciente como um todo, mas acho que a prioridade é a gente conseguir os exames de imagem para essa paciente. E os marcadores tumorais, né? Como eu falei, a gente tem no sangue como marcar alfa-fetoproteína, CA125, todos esses exames que vão ajudar a gente a dar esse diagnóstico o mais rápido possível do câncer de ovário. O que a gente espera, claro, é um projeto de lei ainda, né, doutora? É um projeto deputado, de lei. Exatamente, ainda é um projeto. Precisa virar lei, né? Para isso precisa ir para as mãos, né, do executivo, que é do governo, para aprovar e virar lei. Mas a gente torce e vai torcer muito para isso, a gente sabe disso, que é complicado, né? Você, inclusive um tratamento, claro que é um tratamento caro, a gente sabe disso, e essa conscientização, né, vai ajudar muito as pessoas a pelo menos ter um início ali, né?
começar a ter uma luz ali no fim do túnel para as pessoas mais carentes, como a senhora mesma falou, a senhora não, como você mesmo falou, né, trabalha pelo SUS já há muito tempo e é a sua bandeira, né, a sua defesa, né, em relação às pessoas que têm esse tipo de doença, né, esse tipo de câncer. Eu acho que Ah, e é difícil também até a gente nessa conta pública, vamos dizer assim, né? Porque uhum, vamos supor, um exame de uma ressonância, um exame que não é barato, é difícil também a gente pois é. produzir. E como eu coloquei, acho que a maior dificuldade aí do câncer de ovário por ser um órgão interno. Então a gente ainda não consegue essa prevenção. A gente não tem como fazer esse diagnóstico preventivamente num estágio muito inicial, né? Que seria o ideal. E essas pacientes às vezes ficam nessas filas de exames e quando ela vai fazer, né, conseguir o exame de imagem, quando vai conseguir esses marcadores tumorais, a gente já está com uma evolução importante do câncer de ovário. O tratamento em si, né, o tratamento cirúrgico, a quimioterapia, a radioterapia, quando é necessária, a gente até, depois que a gente tem o diagnóstico, ele até Uhum. acontece, tá? Ele até anda, mas o problema é a gente chegar nessa fase. Então, realmente, é um câncer aí que a gente ainda tem, eu acho que a gente está muito subdiagnosticado, É. ainda está muito escondido. Exatamente, né? Fica difícil, porque a gente sempre fala que o melhor remédio, né, é a prevenção, né, doutora? Mas é complicado, né, por ser um tipo de doença, né, esse câncer interno, né? É difícil você ter, você só vai perceber quando já está avançado, né? Eu queria saber, doutor, os sintomas mais comuns, né, do câncer de ovário, doutor. Então, como a gente estava colocando aqui, né, muitas vezes a mulher ela começa com alterações de ciclo menstrual, ela pode ter alterações hormonais, então ela vai ter alterações em outras coisas no corpo, né? Existem alguns hormônios que ficam alterados, então aí vai alterar ela na labilidade emocional, né? O ovário é o produtor do estrogênio, da progesterona, da testosterona, então dos hormônios femininos. Então, muitas vezes, essa paciente, ela começa a ter alterações no corpo, né? Um cansaço extremo, alterações até da própria pele, de acne, de alterações de queda de cabelo, de tudo isso, mas são muito sutis. Isso seria numa fase muito inicial. E aí, e depois, na verdade, quando ela faz o diagnóstico, a maioria das vezes é quando ela já está com ele aumentado. Então, ela pode ter uma dor importante, a gente tem um abaulamento da pelve quando ele está muito grande. Infelizmente, quando evolui muito, muito rapidamente, ela não está em acompanhamento, a gente começa a ter ascite, que é o líquidozinho abdominal. Então, todos esses sinais e sintomas assim que vão fazer o diagnóstico do câncer de ovário. Então, é muito importante que a paciente que tem dor pélvica, que tem dor na relação sexual, que está tendo alguma distensão ou uma disfunção durante o período menstrual, ou ela fala, nossa, quando no meio do ciclo, quando eu estou ovulando, a dor está muito intensa, estou sentindo algum abalamento no abdômen, na pelve, tudo isso ela tem que procurar o ginecologista, né? Mas o mais comum que eu sempre falo é isso, a mulher tem que se conhecer, porque ela percebe essas alterações. E muito importante é que o médico, que o colega médico valorize, porque eu pego muito isso aqui, né, no consultório ou no SUS. Doutora, eu tô sentindo algo diferente e todo mundo fala para mim que é normal. Então, é outra coisa que eu bato muito na tecla, né? Além da gente tentar ajudar as nossas pacientes aí de acelerar esse processo todo aí do diagnóstico, mas a gente valorizar a queixa do paciente. Então, doutora, eu tô ficando muito inchada, né? E tem essa coisa de mulher que está Tem sempre se sim. sentindo inchada, acha que a barriga está aumentada. Não, isso não valorizar isso na paciente, achar que isso é uma bobeira, e não, né? É um dos principais sintomas do câncer de ovário, vai ser a dor pélvica e o edema abdominal inespecífico. Então, na verdade, ele não tem muita especificidade. Certo. Doutora, quais são os fatores, no caso, que podem aumentar o risco, né, para o desenvolvimento do câncer de ovário? Então, vamos lá. O que a gente tem falado sobre todas as doenças, né, do mundo. Obesidade, tabagismo, sedentarismo. É porque, gente, exatamente por conta dessa função hormonal. Eu costumo dizer que a nossa função, o hormônio, né, é uma grande orquestra em nosso corpo. Não são só os hormônios femininos, mas a gente tem todos os outros hormônios envolvidos. E normalmente, quando a gente tem um desequilíbrio, uma resistência insulínica, né,
Então, aumento da insulina, que normalmente é causado pela obesidade, por hábitos alimentares ruins, né, para uma paciente que está sedentária também, tudo isso a gente pode alterar essa produção e com isso a gente aumenta o risco do câncer de ovário, tá? Então, essa é a principal causa, é o estilo de vida da paciente. Agora, existem alguns tumores que são genéticos, né? Existem alguns tumores, sim, que podem vir, né, na vida da paciente, em algum momento eles se manifestar, mas a principal causa que eu tenho falado todos os dias aqui é meu dia a dia de consultório, porque a gente não vai prevenir não só o câncer de ovário, mas a gente vai prevenir, como a gente falou, os cânceres mais comuns na mulher, que é o de mama, efetivamente o estilo de vida, né? Então, a gente também tem que pensar, como eu falei, na genética, existem algumas mutações genéticas. Outra coisa que me preocupa muito, né? Eu sou ginecologista endócrino, então eu sou apaixonada por hormônios e trabalho muito com reposição hormonal, mas eu tento fazer de uma forma muito consciente. Então, que o paciente ele entenda que modulação hormonal e reposição hormonal tem que ser feito de forma consciente. Mas, infelizmente, a gente está vendo aí o uso exagerado de hormônios anabólicos, de anabolizantes, né? Às vezes o paciente faz com acompanhamento médico ou sem acompanhamento médico. Então, tudo isso a gente pode estar aí estimulando e provocando câncer de ovário. Eu sempre falo aqui, viu, doutora, toda vez que eu faço um programa, principalmente sobre saúde, né, é engraçado que os fatores para as doenças, os cânceres, né, todas as doenças, no geral, praticamente são os mesmos, né? É o sedentarismo, né? O tabagismo. É muito engraçado isso, né? A gente... Eu sempre falo isso aqui, falei, nossa, é difícil você também, né, pensar, botar na tua cabeça, nossa, mas eu não posso fumar, não posso beber, não posso fazer isso, porque os sintomas são praticamente os mesmos. Né? Então você fica assim meio que com o pé atrás, falando, nossa, eu faço, ou não faz, ou não. Você vai ter um risco praticamente o mesmo, né? Para vários tipos de doença. Exatamente. Eu falo muito aqui para as minhas pacientes, muito, principalmente os pacientes de consultório, né? Porque, infelizmente, no SUS, às vezes a gente não consegue pegar aquela paciente e ela ser sua paciente por um longo período. Né? No consultório, a paciente está aqui a cada 3 meses, 6 meses, e lá no SUS, infelizmente, às vezes aquela paciente que veio para mim, ela vai para outra médica depois. Mas aqui eu bato muito, muito na tecla que não existe, que a gente tem que focar muito em evitar precisar do tratamento. Então, a gente tem que realmente adequar a nossa vida, fazer algumas mudanças de hábitos, cada vez mais isso a gente vai envelhecendo, precisa fazer mais ainda. E eu foco muito também na orientação dos nossos jovens, sabe? Porque até que a gente está numa geração, eu vejo muito isso, uma geração hoje que a gente fala bastante de prevenção de doenças, né? Mas como eu falei, como eu me formei há 24 anos atrás, a medicina era muito focada em tratamento, em remédio. E hoje a gente, graças a Deus, está com esse estímulo aí de estilo de vida, né, de prevenção. Então eu falo sempre para as mães, eu falo, olha, a gente tem a nossa obrigação de falar com as nossas meninas que lá, quando elas têm o primeiro fluxo menstrual com 12, 13 anos, da importância delas introduzirem esse estilo de vida diferente para a gente evitar essas doenças lá no futuro, em especial, né, o câncer de mama e de ovário. E como você colocou muito bem, a gente está falando aqui a base é praticamente a mesma de todo tipo de câncer, né? Tirando, lógico, as mutações, as alterações genéticas que a gente sabe que podem acontecer. Doutora, quais são as opções de tratamento? Então, normalmente a gente tem a remoção dos ovários e aí a paciente entra aí numa menopausa química, né? O que é uma menopausa química? A gente tirou, parou de produzir. Então, acabou, ela vai entrar numa menopausa de uma hora para outra. Né? Normalmente a gente faz isso, existem algumas medicações, aliás, desculpa, tá? Eu estou falando aqui da menopausa química, não, a gente tem a menopausa cirúrgica, né? Que é a gente tirar o ovário, a paciente vai parar de produzir o hormônio. Muitas vezes, apenas a retirada dos ovários já resolve, dependendo da fase e do tipo histológico desse câncer, tá? A gente tem a quimioterapia, que é a gente exatamente, aí sim, a menopausa química, como eu estava falando, através de medicamentos, que a gente vai bloquear essa função ovariana, como se a gente matasse literalmente a função ovariana, esse parênquima ovariano,
né? E em casos remanescentes, a gente precisa de uma cirurgia maior, às vezes a gente vai ter a retirada do útero também, a gente vai ter que fazer a radioterapia pélvica, mas a rádio, no caso do câncer de ovário, é muito raramente, tá? Normalmente a gente vai fazer a parte cirúrgica, a retirada cirúrgica, com ou sem a quimioterapia, ou também a quimioterapia com ou sem a cirurgia. Aí vai depender muito do tipo histológico, porque o câncer de ovário, a gente tem vários tipos histológicos, tá? É um pouquinho diferente, assim, tipo, do câncer de colo de útero, a gente sabe que é causado pelo HPV, então o tratamento segue uma linha, né? Já o câncer de ovário depende muito do tipo histológico desse câncer e do estágio da doença, lógico, né? Então quer dizer que não necessariamente, dependendo da situação, né, da agressividade do câncer, a mulher tem que retirar o útero. É isso que a senhora que você está dizendo? Em alguns casos, o útero vai continuar, mas assim, o útero sem ovário, ele não tem muita função, tá? Hum. Então, assim, na maioria das vezes, a gente vai retirar o conjunto, né? A gente chama de panesterectomia, que vai ser retirado o útero e os anexos. Se é uma paciente muito jovem, que não tem prole constituída, né? Que não tem filhos, e é necessário retirar o ovário, em alguns casos, a gente pode tentar manter esse útero para que ela possa fazer uma gestação no futuro, né, por fertilização, que vai ter que ser por fertilização. E aí, sim, às vezes a gente, antes de fazer o tratamento do câncer de ovário, a gente pode fazer o congelamento de óvulos dela, caso ainda seja possível. Em algumas mulheres acontece isso, né, antes dela fazer uma quimioterapia. Às vezes a gente consegue fazer um congelamento de óvulos, guardar esse óvulo, e se realmente for preciso retirar esse ovário, depois a gente consegue tentar uma gestação nesse útero, né, uma coisa bem assim, a gente não tem como dar 100% de certeza, mas pode aproveitar esse óvulo dessa paciente e manter essa gestação com hormônios externos, né? A gente fazer essa gestação fluir aproveitando esse útero dessa mulher, mas com hormônios exógenos, que a gente fala, né? Que ela vai ter que ter a função ovariana aí dessa gestação. Você falou do HPV, né, doutora? Ele causa um tumor no ovário? Não, o HPV é para o câncer de colo de útero, Só no tá? útero. Ah, Eu tá. sempre bato muito no HPV quando eu falo de qualquer câncer, porque é o único câncer que a gente tem vacina. Então, assim, as nossas meninas e nossos meninos têm a vacina gratuita no SUS. Então, assim, a partir dos 9 anos, né? Eu bato muito nessa tecla com todas as mães, com todas as meninas que vão nas minhas consultas, para a gente fazer a vacinação, porque realmente é o único câncer que a gente tem uma prevenção efetivamente, né? A gente previne que ela seja infectada pelo vírus do HPV. Uhum. E, doutora, a partir de que idade se tem a incidência maior desse câncer? Normalmente é no final do período menstrual, quando a paciente já tem, assim, lógico que a gente está falando aqui do normal, né? De uma paciente que tem a sua evolução durante a sua vida normal, né? Dos seus fluxos menstruais, da gestação. Normalmente vai acontecer no final, quando a gente está chegando ali próximo ali do climatério. Por quê? Porque ela tem a predominância estrogênica, a gente começa a ter os desequilíbrios hormonais. Então, o mais comum do câncer de ovário é exatamente quando a gente está chegando aí nessa fase do desequilíbrio de hormônios, né? Como eu falei. Agora, hoje, como a gente tem esse uso aí, infelizmente, exagerado de hormônios, de uma forma irregular, de uma forma, como eu falei, exagerada mesmo, a gente está tendo cada vez mais pacientes muito jovens apresentando quadro de câncer de ovário, tá? Mas normalmente é a partir na época do climatério caminhando para a menopausa. Ou seja, mais acima aí dos 40 anos, 40 e poucos 40, anos. dos 40 anos, 45 anos, e eu falo muito da obesidade e sedentarismo na menopausa, no climatério, né? Essa mulher já tem a predominância estrogênica, já aumenta a chance da resistência insulínica, e aí essa mulher que está entrando nessa fase de vida tem uma qualidade de vida, ela aumenta muito a chance de desenvolver o câncer de ovário. O fator genético, doutora, também, não só genético, mas ele é também hereditário? Sim, é um câncer que pode ter o fator genético, não é tão comum quanto o câncer de mama, né, que a gente tem uma hereditariedade maior, Uhum. mas a gente pode ter sim um histórico familiar, então é algo que a gente tem que estar sempre aí
de olho, né? Então, se a paciente, eu sempre pergunto, o paciente tem histórico de câncer de ovário na família, a gente fazer os marcadores tumorais, a gente fazer, né, uma ressonância pelo menos a cada 5 anos na vida dela e fazer ultrassom transvaginal. E tem as mutações genéticas, né? Que a gente pode ter as alterações genéticas no momento da formação do bebezinho, lá intraútero, dentro da barriguinha da mamãe, a gente pode ter alguma alteração ali que vai fazer com que essa menina desenvolva esse câncer no futuro. Normalmente, o câncer genético ou das mutações, ele acontece nas pacientes jovens. Tá? O câncer que aparece nessa paciente após 40 anos, normalmente está relacionado a desequilíbrio hormonal e estilo de vida. Então quer dizer que o histórico familiar é, no caso, então, fator de risco isolado. É um fator Sim, sim, importante. sim, isolado. Tá? Hoje a gente fala muito da epigenética, né? Eu falo demais aqui, Beto falando. Não, Hoje a imagina. gente fala muito da epigenética, que é aquela paciente que ela tem a predisposição, ela tem a genética, mas através da mudança de hábitos de vida, ela consegue mudar essa genética a favor dela. E a gente tem vários estudos hoje comprovando, né? Até em outras doenças, tipo doenças cardiovasculares, né? Aquele paciente que ele tem pai e mãe que infartaram, que tem doença cardiovascular e que por conta do estilo de vida dele, o risco dele se torna muito pequeno. E acontece igual também aqui, em qualquer tipo de câncer em si, né? A gente falando aqui do câncer de ovário. Então, a gente tem a epigenética. Então, tem aquela paciente, poxa, eu já sei que na minha família existem vários casos, ou, poxa, minha mãe, minha avó, normalmente é do lado materno, muito direto, eu já tenho que me cuidar desde o início para evitar que se desenvolva. A mulher que tem câncer no ovário, doutora, ela pode engravidar? Pode, é isso que a gente estava conversando aqui, né? Depende do estágio, a gente tem que ver. Quando normalmente assim a gente tem dois ovários, né? Então a gente tem que ver esse câncer de ovário, o tipo histológico dele. Alguns tipos de câncer a gente vai precisar fazer, né, essa castração química, então a gente vai ter que bloquear totalmente os hormônios da mulher. Então, os dois ovários vão parar de funcionar. Alguns tipos a gente vai tentar preservar pelo menos um desses ovários, né? E hoje a gente tem, graças a Deus, né, com as clínicas aí de fertilidade, a gente consegue tentar, quando essa mulher ela vai começar o tratamento, se ela tiver como, a gente tem como fazer o congelamento desses óvulos para que a gente veja como que ela vai evoluir. E aí, caso ela mantenha os ovários ou consiga manter esse útero e tal, depois a gente conseguir ajudá-la numa fertilização e que ela possa ter o câncer de ovário. Existem algumas pacientes que fazem o tratamento, sim, né, do câncer de ovário, às vezes até com a quimioterapia, e ela consegue depois a gente reativar esse ovário de outra forma e engravidar, mas é bem raro, bem raro. Doutora, existem tumores de ovários benignos? Existem vários, é muito comum, tá? Isso é muito comum. Tumor de ovário benigno é o dia a dia do consultório do ginecologista. A gente pega muitos tumores benignos, normalmente eles têm formação cística, né? Então, normalmente eles não são nódulos, eles são mais císticos, às vezes com um pequeno, um pequeno componente nodular sólido, tá? Existe um que é muito comum, chamado teratoma, que é um cisto que tem uma evolução muito rápida. Ele é um cisto enorme, e dentro dele a gente tem vários tecidos do próprio corpo, né? Os pacientes até costumam perguntar, porque é comum mesmo, existem alguns tumores, alguns teratomas que eles ficam tão grandes, e dentro dele a gente acha dente, cabelo, e ele existe mesmo. Ele é de origem dermoide, acontece, né? Ele surge na época da formação do bebezinho, dentro da barriguinha da mãe. Doutora, um cisto ele pode se tornar um câncer de ovário? Normalmente não, tá? O cisto, quando a lesão é só cística, normalmente ela não vai se tornar um câncer, tá? O problema é que às vezes o cisto tem algum componente sólido. E aí, quando tem esse componente sólido, às vezes passa despercebido no exame de imagem, alguma coisa, e aí sim esse tumor pode se tornar maligno. Na verdade, ele não vai se tornar, né? Ele já tem sinais de malignidade. Quais são as taxas de sobrevivência, doutora, do câncer de ovário? Como a gente sempre fala, depende da época que a gente vai descobrir, né, da evolução.
Então, assim, normalmente o câncer de ovário, quando a gente descobre ele inicialmente, quando faz a quimioterapia, a paciente fica totalmente curada, né, ou procedimento cirúrgico. Normalmente a paciente ela fica realmente curada. Então, a gente tem aí um índice de sobrevivência muito alto. Agora, quando ele está já no estágio avançado, infelizmente, como eu falei, porque ele fez muita metástase, ele pode fazer implantes peritoneais, então a paciente faz muita cítite, que é o líquidozinho abdominal, que eu falei no início, que é porque ele faz muitas metástases, implantes no peritônio da paciente. E aí realmente vai ficar bem mais difícil a gente conseguir uma sobrevida boa para essa paciente. Tá? Mas normalmente quando ele é detectado no estágio inicial, a paciente consegue ficar totalmente curada. Mas aí é o grande problema que a gente estava falando no começo, né? A O dificuldade, difícil é exatamente, a dificuldade do diagnóstico, né? do De diagnóstico. diagnosticar, exatamente, Muito doutor. Então difícil. fica. É, a gente hoje, assim, considera mais ou menos, assim, uma média de 50% de sobrevivência, 47%. Eu acho um índice muito alto, tá? A gente perde muitas mulheres ainda no câncer de ovário. Eu acho um índice muito alto. E é com certeza por conta do diagnóstico, tá? Com certeza por conta do diagnóstico. Porque quando a gente pega inicial, a gente tem a cura dessas pacientes. A gente estava falando, né? Eu queria. Os tipos de câncer de ovário, doutora, quais são? Nossa, a gente tem muitos. A gente tem muitos tipos histológicos, né? Como a gente falou aqui, o ovário, como ele é um produtor hormonal, então a gente tem o ovário ele é dividido em algumas partezinhas do ovário, cada uma delas vai Uhum. produzir um tipo de hormônio. Então o câncer de ovário ele pode acontecer em várias partes, né? Então dependendo de qual parte do parênquima que ele vai pegar, ele vai ter um nome, vamos dizer assim. Tá? O mais comum é o de células germinativas, né? Que ele é o que a gente mais vê. A gente tem alguns teratomas que podem ficarem malignos, na verdade, pelo diagnóstico, como a gente colocou. A gente tem o câncer epitelial de ovário, a gente tem alguns adenocarcinomas de ovário também, tá? Mas depende muito é muito tipo histológico. A gente tem assim milhões de tipos histológicos, sendo que o mais comum é o tumor de células germinativas, que a evolução dele é mais rápida também. Tem algum tipo de rastreamento disponível, doutora, para se detectar, né, precocemente esse câncer? Algum tipo? Nada? Existe algum rastreamento? Algum tipo de rastreamento? É, então, não, a gente tem, né, como eu coloquei aqui, alguns marcadores tumorais sanguíneos, mas são muito inespecíficos. Então, a gente cita muito aqui o CA-125, que a gente pede bastante, mas vamos supor, uma paciente com endometriose, ela tem o CA-125 aumentado também. Então, a gente fica nessa dúvida aí do câncer de ovário, né, para esse rastreamento. A gente tem a alfa-fetoproteína, o CEA, né, que são alguns marcadores no sangue, mas realmente a gente não tem assim, um exame muito específico para o câncer de ovário, que a gente conseguisse pegar esse diagnóstico, né, e essa prevenção. Na verdade, eu acho que o câncer de ovário ele se torna mais difícil o tratamento, porque a gente ainda não conseguiu achar aí uma prevenção, né? Como a gente tem assim, a mamografia. Se a gente pega uma microcalcificação suspeita, a gente tem como já fazer essa biópsia, já ver se aquilo é maligno, não é. E muitas vezes no câncer de ovário, a gente não tem esse rastreamento, né? Então fica mais difícil. Mas hoje em dia o que a gente usa são esses marcadores sanguíneos e os exames de imagem. Vamos lá, doutora. Quais são as recomendações para se prevenir, no caso, o câncer de ovário, doutora? Volto a falar que é estilo de vida, né? Tá Estilo de vendo? Mas vida, é o que eu não tem falei, jeito. é o que eu te falei há Tem pouco. jeito. Né? Toda É, os fatores praticamente são os mesmos, né? De todo tipo de doença, de câncer, enfim. Então você fica né, também numa situação complicada, né? Que você fala, caramba, mas os fatores são os complicada. mesmos A praticamente, né? gente, Mas o que a senhora é, recomenda, né, para que a senhora, tá. o que você, no caso, recomenda para a gente se prevenir mais um pouco em relação a esse câncer? O que eu falo sempre, né? Os nossos alimentos, cada vez mais alimentação de verdade, eu acho que isso é o primordial, que é a melhor suplementação que a gente tem.
Então, os alimentos de verdade, alimentos de casa, a gente diminuir os processados. Eu falo muito da atividade física, muito importante. Quando a gente está falando isso, gente, é porque a gente está falando aqui que o ovário é o maior produtor hormonal da mulher. Então, a gente precisa que esses hormônios sejam alinhados na vida dela, né? Então, ela tem que ter esse equilíbrio hormonal, tá? Então, a gente tem que manter os outros hormônios, né? Como a insulina, a glicemia, sempre em níveis ideais. E como a gente sempre fala, o genético a gente não tem muito o que fazer. Agora, o câncer que aparece por causa de estilo de vida e alterações hormonais é o que a gente pode tentar prevenir, né? E os exames, tá sempre aí procurando o ginecologista, que os nossos ginecologistas, né, tenham cada vez um olhar mais abrangente da mulher, então realmente o ginecologista é o clínico da mulher, então eu sempre falo que não existe a gente numa consulta ginecológica apenas colher um preventivo, examinar uma mama, a gente tem que colher essa história clínica do paciente, que às vezes num bate-papo, a gente conversando com essa paciente, a gente já consegue perceber algum sinal e aí a gente vai pedir um exame mais específico. E a gente tentar introduzir aí no nosso Sistema Único de Saúde os exames de imagem com maior facilidade para paciente, que eu acho que hoje, e os marcadores tumorais, são os exames que a gente tem mais dificuldade, que elas ficam mais tempo na fila. Porque a gente para pensar muitas vezes, tudo isso que a gente está falando aqui, a senhora falando como isso, você, né? Eu de senhora de novo. Você, doutora, falando, olha, é a questão de alimentação, obesidade, tabaco, tabagismo, né? Mas isso acontece em pessoas também que não fumam, que não são obesas, né? Que tem também, claro, a senhora falou da genética, não tenha dúvidas, eu não estou dizendo isso. Longe de mim, eu não sou especialista, eu não sou médico, mas claro que a gente sabe que a genética contribui muito, né, para isso, para você ter uma doença, ter um câncer, enfim. Mas tem pessoas que acabam tendo... Bom, a gente também querer que, né, Deus sabe o que faz, a gente tem a medicina, mas também tem ele lá em cima, né? Que muitas vezes, né, salva a pessoa, está ali, a pessoa no fim... Eu falo muito sobre isso. Oi, pode falar. Eu falo muito isso também, eu tomo muito cuidado para que a paciente não sinta culpa. Quando a gente está falando aqui de estilo de vida, a gente está falando disso para uma qualidade de vida da paciente como um todo. Então, a gente sabe que isso vai ajudar na prevenção, a gente sabe que a prevalência, né, que acontece mais em pacientes com distúrbios, então, em sedentarismo e tudo, mas pode acontecer com qualquer um de nós, né? E eu tomo muito cuidado, porque a paciente, quando recebe um diagnóstico desse, realmente, ela ainda achar que é culpa dela, porque ela não tem uma vida adequada, é muito complicado a gente falar isso, né? De quanto em quanto tempo, doutora, no caso, a gente sabe... falando do câncer de mama, enfim, de tanto e tanto tempo você tem que procurar um médico. No caso do câncer, também do câncer de ovário, enfim, qualquer tipo de câncer, você tem que procurar um médico, de quanto tempo, no caso do câncer de ovário, né? Sendo acometido aí nas mulheres, mas de quanto em quanto tempo a mulher tem que procurar um médico para fazer, né, um diagnóstico, tentar ou um exame, ou uma consulta, enfim. Então, uma paciente que tem os seus exames normais, né, a gente aconselha que seja uma vez no ano. A paciente que tem alguma alteração no exame, aí vai depender da alteração que a gente vai ver, o que a gente vai visualizar. Dependendo disso, a gente vai marcar de 3 a 6 meses desse acompanhamento. E a paciente que está naquele momento com algum histórico, ou está com uma dor abdominal sem diagnóstico, ela tem um edema importante, né? Às vezes a paciente chega, nossa, doutora, do meu período menstrual, minha barriga está ficando muito alterada, né, está ficando muito inchada. Essa paciente que tem algum sintoma, a gente vai antecipar essa consulta, não vai fazer uma vez no ano. Agora, a paciente assintomática, com exames normais, a gente pode manter o exame anualmente. Perfeito. Olha, eu ia falar da mensagem que eu ia pedir para que você deixasse para as mulheres, os nossos telespectadores, mas acho que já tenho até uma ideia de que tipo de mensagem que você vai falar, né, que é exatamente o que a gente está falando agora aqui nesse final, né? Mas eu, mesmo assim, eu queria que a senhora deixasse essa mensagem para as mulheres, né, para que elas, né, tenham uma vida mais saudável, enfim, né, para evitar, ou pelo menos, esse diagnóstico do câncer de ovário, enfim. Eu queria uma mensagem da senhora para as mulheres. Da senhora, ó, falei de novo. Claro. De você. De você.
Isso. Eu até aproveito para falar que eu não comentei aqui, que ainda tem o nosso estilo de vida, né? As mulheres hoje, elas fazem parte aí da sociedade, no trabalho, em tudo isso. Então, a gente tem os índices de cortisol muito altos, né? Que a gente está sempre muito estressado. É, Então, eu vou aproveitar a mensagem que eu falo para as mulheres, é algo que eu falo para mim também o tempo todo, né? Que a gente tire essa pausa aí, efetivamente, para a gente se cuidar, que a gente coloque como regra de vida, como eu falei, né? Durante muitos anos de formada como médica, eu não fazia atividade física, a gente sempre negligencia o nosso tempo, a gente coloca que não dava tempo, né? A alimentação também, de qualquer forma. A mensagem que eu deixo aqui é que a gente tire efetivamente um tempinho e um cuidado para a gente, né? Como a gente colocou aqui, tudo está nas mãos de Deus, então a gente não vai conseguir prevenir tudo, mas se a gente conseguir trazer qualidade de vida para a gente, né, que a gente consiga descansar, ter uma qualidade de sono, consiga organizar o nosso dia a dia, isso com certeza vai trazer uma prevenção, porque a partir do momento que a gente começa a se cuidar, a gente começa a dar valor para a gente, além de perceber sintomas e sinais errados quando o nosso corpo apresenta, a gente vai começar a ter esse hábito, essa periodicidade de ir ao médico, né, de fazer uma suplementação adequada, de incluir coisas que nos trazem prazer e felicidade também, que a gente sabe também que a é. deficiência, quando a gente está falando de hormônios, tem outros hormônios envolvidos, né? E a tristeza, a deficiência de serotonina, tudo isso vai dar uma predisposição aí a várias doenças, em especial o cancro. Perfeito. Olha, doutora, claro, primeiro ele lá em cima, vocês aqui, os médicos, mas também a gente tem que fazer a nossa parte, né? Olha, eu agradeço, obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui no nosso programa, doutora. Tá bom, eu que agradeço. Infelizmente é um tema assim que a gente ainda não tem muito, como a gente colocou, É. né? A antecipar esse diagnóstico é um tema difícil, mas eu espero ter colaborado, ter falado alguma coisa aqui que ajude as nossas pacientes. Muito obrigada. Mas, Deus abençoe você. amém, a nós. Mas contribuiu muito, viu, doutora? Muito obrigado. Gente, o Alesp em Pauta de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até.